encerrar o nosso seminário 2026, teremos o painel Os efeitos financeiros e econômicos do IVA dual nas empresas, trazendo as primeiras impressões e reflexões sobre a aplicação do IBS e CBS na prática contábil das empresas e o tratamento de algumas operações típicas do setor de óleo e gás, com uma visão econômica e financeira. Convidamos, então, a subir ao palco, por gentileza, Marlúcia Azevedo, diretora na Domingues e Pinho Contadores. Por gentileza. Andrea Toes, Head of Tax da Total Energies. E Tiago Palma Machado, Tax and Accounting Manager na Siemens. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Firjan e a Infis por estar participando desse painel e com pessoas tão qualificadas, e ratificar a importância que o Vitor e o Igor colocaram nesse último painel, a necessidade de conversarmos mais, né? Porque estamos todos no mesmo barco e precisamos atuar em conjunto, né? Esse painel, como o Eduardo falou, ele vai conectar a contabilidade à reforma tributária. Então, o Tiago ele vai fazer uma demonstração sobre como ele está vendo isso lá na Siemens, e a gente vai discutindo com a Andrea na parte tributária. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradecer ao Eduardo pela confiança. Eu trouxe uma reflexão aqui para começar, né, Marlúcia? O tributo deixa de ser custo e passa a ser fluxo financeiro. Acho que essa reflexão ele traz um papel importante, porque quando a gente olha para o cenário atual hoje, a gente vê muito o ICMS, o PIS, o COFINS, o próprio ISS, ele refletir na receita, ele refletir no custo. Então isso com a reforma tributária ele tem um impacto bem diferente, né? Porque ele passa de transitar pelo resultado, ele passa a ser um fluxo financeiro no seu balanço patrimonial. Então ele passa a ter uma figura muito clara de ativos e passivos, direitos e obrigações. Isso gera um papel muito grande, isso gera uma mudança estrutural na contabilidade muito grande. Então, para a gente começar, eu quis trazer essa reflexão para a Marlúcia começar a fazer as perguntas. Tá bom. Andréia, como é que você está vendo isso lá na sua empresa, como gestor tributário? Como é que você está vendo essa mudança entre o que era hoje na conta, o que é hoje na contabilidade e o que nós vamos ter a partir de 2027 com a CBS? Oi, gente, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui participando desse painel com vocês. Quero agradecer ao Eduardo pelo espaço e a Firjan pela organização do evento. Bom, acho que esse painel já ilustra perfeitamente toda essa mudança que a gente vai viver daqui para frente, né? Que é justamente essa integração cada vez mais realmente estreita, intrínseca entre a área tributária e a área contábil, né? Entre a contabilidade e a área financeira de uma forma mais ampla. Não é uma mudança tão fácil, né? Principalmente para alguns profissionais que atuam na área tributária, quando a gente pensa especificamente que a gente está falando de tributação sobre consumo. E alguns colegas, né, aqui talvez se recordem que há um tempo atrás, né, enfim, algum tempinho atrás, a gente costumava dizer assim que muitos profissionais, muitos tributaristas, né, muitos profissionais que escolhiam a área de tributos indiretos eram geralmente aqueles profissionais que tinham menos aptidão para a contabilidade, que gostavam menos da contabilidade, né? Principalmente, por exemplo, eu venho de empresas de Big Four, né? de auditoria, mas que contratavam muitos advogados. Geralmente, aqueles que gostavam menos da contabilidade eram os que escolhiam a área dos indiretos, né? Dos tributos indiretos. Quem gostava de contabilidade ia para imposto de renda, tributação sobre a renda, né?
isso vai acabar. Né? Então, assim, quero dizer, né, aos colegas, aí Paulo está aqui que não me deixa mentir, os colegas da área de indiretos agora não tem para onde fugir, né? A gente vai precisar realmente se entender com a contabilidade. E essa mudança, ela vem muito do fato de que não adianta mais o mundo das operações, o mundo das notas fiscais, né, o mundo do documento fiscal, ele não vai mais poder se desconectar, né, inclusive temporalmente, né, a apuração do fluxo financeiro, que é justamente o pagamento que materializa o momento da tomada do crédito. Então, o analista tributário, né, o profissional de tributos, ele vai ter que, de alguma forma, desenvolver, e aí, obviamente, né, os departamentos, a gestão tributária como um todo, vai ter que rever os seus fluxos, como já foi muito bem colocado aqui no painel que acabou de terminar. Né, a gestão tributária precisa rever esses fluxos de maneira a permitir essa curva de aprendizado e essa revisão de processos. A gente conversou um pouco sobre isso. Desculpa, Maurício. A gente tinha muito assim, a presença do time de indiretos, né? Trabalhando muito próximo com logística, operações. E assim, a gente conversou bastante sobre isso, que isso muda com a reforma tributária. O time de indireto tem que ter um banho de loja de balanço patrimonial, principalmente. Tem que entender de contabilidade, tem que entender que o balanço patrimonial, na figura, novamente, de direitos e obrigações, ele passa a ser uma ferramenta comprobatória de um crédito tributário, que ele deixou de ser pela competência, ele passa a ser pelo caixa. Então, é uma mudança estrutural, é uma mudança de conceito, por isso que é muito importante a construção, a criação de equipe multidisciplinar. A contabilidade tem que ser envolvida, e tem outro fator importante, né, André e Marluce? O setup do sistema, né? O crédito ele tá condicionado à competência, que está condicionada à escrituração da nota fiscal. Com a reforma tributária, isso muda de novo. Ele passa a ser condicionado ao pagamento, ou seja, ele deixa de ser uma exigência, uma obrigatoriedade do time tributário, da equipe de escrituração de nota, e ele passa a ser uma obrigação do time de tesouraria. Existem profissionais competentes de tesouraria para condicionar o crédito? Vamos ter que ter alguém de tax dentro do time de tesouraria? Por quanto tempo? Então, pegando o gancho do painel anterior, é muito importante a construção, a criação de uma equipe multidisciplinar, treinamentos, workshops, porque a gente tem uma mudança importantíssima estrutural. A Andréia podia falar um pouco mais sobre esse setup do sistema, lá, o fato gerador, esses créditos, a sua visão como head tributário. O desafio sistêmico é enorme, né? Essa questão de que hoje, e falando especificamente sobre a indústria de petróleo e gás, os nossos relatórios para tomadas de crédito, eles já foram parametrizados, né? Tendo por referência o documento fiscal, tendo por referência as notas fiscais, né? Para a indústria, para as operadoras especificamente, a gente usa um relatório que é o relatório de gastos. E esse relatório ele foi, enfim, desenvolvido com a indústria, né, aqui de forma muito capitaneada pela Petrobras, tendo determinados parâmetros conduzindo aí a confecção desse relatório. Né. De fato, não dá para fazer um puxadinho. Tá? A gente vai ter que manter esse relatório durante algum tempo, porque é ele que vai continuar gerando a tomada do crédito daqui para frente, durante o período aí de transição, né. Mas precisa se desenvolver um outro relatório para tomadas de crédito de IBS e CBS, ou de alguma forma estabelecer parâmetros que se comuniquem com a contabilidade, que permitam a tomada de crédito no momento da liquidação financeira. E não tem como fazer isso sem se comunicar com a tesouraria, sem rever o fluxo da área tributária com contas a pagar e com, enfim, contas a pagar, a tesouraria, a área financeira de um modo geral. Né? Então, de novo, é o profissional tributário tendo que liderar, né, o profissional de tributos tendo que liderar esse processo, e que eu vejo muito, Marluce e Thiago, né, um desafio muito grande de fazer com que o próprio profissional da área tributária conheça o fluxo financeiro, porque um dos dificultadores que a gente esbarra, a gente fala muito do dificultador sistêmico, mas é muitas vezes o conhecimento do próprio processo. Muitas vezes nas empresas, o profissional da área de tributos, e principalmente de indiretos, como a gente está falando, ele vive muito a realidade ali da área tributária, muito a realidade da operação, da logística, de
supply chain, mas ele conhece, muitas vezes, né, ele não conhece tão bem o próprio fluxo financeiro. E esse é um desafio que precisa ser superado, né? A gente viu aí os exemplos, né, que foram dados no painel anterior da importância da comunicação, né, e claro, os treinamentos que a gente vai ter que colocar para as nossas equipes. Tem um ponto, né? Acho que o Thiago trouxe muito bem aqui nesse slide essa questão sobre a gestão tributária passa a ser a gestão de liquidez, né? Acho que esse ponto, falando sobre gestão tributária, né? Isso muda muito. Acho que isso é um guidance que realmente todo gestor tributário precisa ter em mente. Porque, de fato, né, assim, a gestão de liquidez, ela precisa levar em conta realmente o quê? Conformidade tributária. Né? Esse é um ponto que a gente vem conversando muito, foi muito falado aqui em um dos painéis, acho que a Amanda tocou nesse ponto, e realmente, assim, a gestão, né, a conformidade tributária vai, de certa forma, direcionar essa questão da liquidez, né, desses créditos tributários. Então, mais uma vez assim, essa interface entre o mundo tributário, o mundo do compliance tributário e o mundo da gestão financeira. Inclusive, sobre esses programas, né, que já foram mostrados aqui, o Confia, né? Então... Com certeza, esse ponto também é importante, porque a gente está vivendo uma transição também no que diz respeito a essa mentalidade do compliance tributário, né? A gente vem de um mundo em que essa questão da conformidade tributária, quer dizer, a Receita Federal ela já acompanhava isso, de certa forma já havia um acompanhamento, um monitoramento dos contribuintes, das empresas, em relação a compliance tributário, mas isso não era divulgado, né? E isso era usado muito internamente pelos órgãos de administração tributária, mas para quê? Para eles identificarem aqueles contribuintes onde eles iam estabelecer um maior foco de fiscalização. Então, a análise, né, estatística, a análise da compliance tributário das empresas era com esse viés, né, o viés de estabelecer quem vai ser o foco da fiscalização. E muitas vezes o contribuinte nem sabia qual era a avaliação dele, né, a gente não tinha esse tipo de informação. Acho que o lado positivo nesse processo que a gente está vivendo é que vai ter mais transparência, né, com relação a essa avaliação sobre compliance tributário. E justamente por ter mais transparência, né, quer dizer, o fato de que a gente tem programas aí, como já o Sintonia, divulgando o rating, né, da empresa, o próprio Confia, né, com contrapartidas aí de benefícios até financeiros, bônus de adimplência. Essa transparência vai permitir também que a gestão financeira da empresa tome decisões sobre o nível de compliance tributário que ela quer adotar, também como um elemento financeiro na gestão, né? Quer dizer, o CFO vai passar a cobrar do gestor tributário, né, Thiago? Olha, isso está impactando meu fluxo de caixa, né? Quer dizer, se eu vou receber em 30 dias, 60 dias, 180 dias, né? Isso vai ser afetado diretamente pelo rating, né, e pelo nível de conformidade tributária que a empresa tiver. Você já está tendo alguma pressão dos CFOs, do board, em relação a essa conformidade? Porque eles já sabem que no futuro, né, tá vermelho, né? Sim, assim, claro que a gente está falando aqui num ambiente, né, acho que de Firjan, empresa de óleo e gás. O compliance é uma preocupação sempre muito forte, né? Falando especificamente pela Total Energies, enfim, um grupo multinacional com né, ações em bolsa. O compliance é uma preocupação natural, mas eu acho que a partir do momento em que a gente dá uma visibilidade maior para isso dentro da empresa, né? Torna isso um indicador mais palpável, né? Acho que essa é a grande questão. Acho que até então compliance era um conceito, mas mais vago, né? E agora você ter por exemplo, Sintonia, publicando de tempos em tempos um rating, né, uma nota, e que aquilo vai ter um impacto concreto na gestão financeira da empresa, impactando o fluxo de caixa, impactando o capital de giro,
sem dúvida aumenta a pressão, né? Só complementando aqui, que acho que é um ponto importante, né? Porque a área tributária, pelo menos eu vejo dentro da nossa organização, ela sempre trabalhou muito em silêncio, né? E onde o papel do CFO sempre foi de distanciamento. E principalmente quando você faz uma apresentação de board. Ninguém quer saber do compliance tributário. E a partir de agora, a partir da reforma, isso muda. Porque o crédito tributário, ele mexe no seu fluxo de caixa, que tem uma consequência direta na distribuição de dividendos. Então, o CFO, ele vai olhar para o crédito tributário, ele vai olhar para o compliance, ele vai olhar para o time de indiretos e ele vai cobrar planejamento financeiro. Então, é uma mudança estrutural, cultural e muito grande. A gente não pode olhar para a reforma tributária como um universo dentro da área tributária. Ele está muito além da área tributária. Então, eu vejo assim, eu sou responsável pela área fiscal e contábil da empresa, sou responsável pelo reporte do Brasil e da Áustria, e eu vejo que, principalmente para o DRE, vai ter uma leitura muito mais razoável e limpa após a reforma tributária. O imposto vai estar por fora, não vai impactar a receita, não vai impactar custo. Eu consigo ter uma comparabilidade com as empresas internacionais muito maior. Então, até para explicar isso para o acionista é muito mais fácil. Mas ele vai olhar para o fluxo de caixa. Então, tem que ter essa habilidade, tem que ter essa comunicação entre contabilidade, tesouraria e tax. E aí eu vejo ainda o time de indireto num universo muito distante dessa realidade. E interessante, né, também, Marluce, Tiago, acho que é um outro ponto aqui, que é essa questão que o Tiago acabou de comentar sobre comparabilidade, né, porque que é outra questão que as empresas, de certa forma, vão vivenciar ao longo desse período de transição. A gente está falando muito sobre a transição, sobre uma perspectiva tributária, mas é preciso começar a pensar também na transição da perspectiva contábil. E, recentemente, né, o IBRACON publicou, né, a circular número 2 de 2026, com algumas orientações a respeito de como as empresas devem refletir, inclusive, para as demonstrações financeiras já de 2025, quais são os impactos que, eventualmente, elas estão antecipando em função dessa transição da reforma tributária. Então, assim, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver essa circular, né? E, assim, a área tributária, de certa forma, vai ser acionada pela área contábil para se adequar aos parâmetros dessa circular. E o que é interessante ali? Porque, assim, por mais que eles não tenham trazido, né, nada de extraordinário, no sentido de que nada muito diferente do que a gente já viu em outros processos, né, de mudanças de prática de legislação tributária ou de prática contábil, o que é interessante que eles estão lembrando, né? Que é preciso que as empresas olhem para as suas projeções com essa nova perspectiva desses novos parâmetros da reforma tributária. E aí, assim, claro que tem uma série de situações, né, de exemplos em que você pode olhar para ativos e passivos, buscando identificar qual é a diferença que faz eu tirar o PIS, a COFINS e o ICMS desse ativo ou desse passivo e substituir ali pelo IBS e pela CBS. Mas tem uma situação que é muito comum para a indústria de petróleo e gás, que eu queria ilustrar aqui, que é a situação do IFRS 16. Né? Muitas empresas de setor de óleo e gás possuem contratos de arrendamento de longo prazo que estão sujeitos a essa norma, né, o IFRS 16. Não sei se todos estão familiarizados, né, com essa norma, mas basicamente é uma norma contábil que estabelece que, quando você tem um contrato de arrendamento, né, de longo prazo, você precisa splitar esse contrato para identificar qual é o elemento de ativo, né, o direito de uso que está dentro daquele contrato, o ativo propriamente dito, e qual é o passivo, né, a obrigação que você tem de realmente pagar pelo uso daquele bem. E aí você identifica esses dois componentes. Claro que tem exceções, né, não vou entrar aqui no detalhe, mas o que é interessante de ver aqui, só para a gente pegar esse exemplo, que é bem peculiar para a indústria de petróleo e gás, né? Quando a gente faz a mensuração, né, do valor, né, quando a área contábil faz a mensuração do valor desse ativo, né, e do passivo e do ativo, que é o espelho,
ela leva em conta a carga tributária inerente àquele contrato. No momento, né? No momento em que provisão. aquela mensuração contábil foi feita, né? E para os contratos que estão em vigor, né, no momento dessa transição, né, que estão em vigor durante esse período de transição de reforma tributária, a gente poderia se questionar, né, tá, mas então, será que eu vou ter uma situação aqui de remensuração? É preciso fazer uma remensuração desses contratos? Então, assim, é um grande depende, né? Quer dizer, claro que, assim, em princípio, eu acho que, me parece, né, que para os contratos com empresas no exterior, considerando que o proprietário do bem, né, o arrendador, ele não é contribuinte do IBS e da CBS, quem é o contribuinte é o arrendatário, eu entendo que a carga tributária ela não vai impactar diretamente o contrato, né, ela não vai gerar necessariamente uma repactuação, mas é uma questão mais ali de fluxo de caixa mesmo, como o Thiago tem colocado. Você vai pagar o tributo e automaticamente, dentro de uma premissa de recuperabilidade plena, aquele tributo é recuperável. Agora, a gente pode ter situações em que, se eu tenho um contrato local, e que o contrato local, muitas vezes, não é um contrato só de arrendamento, ele é um contrato também de serviço, né? Porque você tem contratos de serviço que tem o arrendamento do bem ali dentro. Naquele contrato, você pode ter, por exemplo, o ISS, que é um tributo que é não recuperável. E aí, como é que você faz essa troca, né, do ISS, que é um custo, para um IBS que vai ser recuperável? Será que, nesse caso, a gente pode vir a ter que remensurar o contrato, remensurar o passivo? Porque quando esse contrato foi precificado, ele foi precificado com ISS, e nessa nova sistemática já não teria ISS. E aí, enfim, né, só para dar um exemplo aqui de algumas situações que vão decorrer da reforma tributária que podem vir a gerar reflexos na contabilidade, né? É um comentário rápido aqui, né? Novamente. Você falou do ISS, pós-reforma, o IBS e CBS. A gente tem um problema de comparabilidade, né, nessa transição, que é onde eu pego uma DRE, refletindo todos os impactos do ICMS, PIS e COFINS, ISS, no custo, na receita. De uma maneira geral, ela acaba impactando a sua margem, impacta o EBITDA. E aí, quando você faz a transição pós-reforma, você tem uma DRE limpa, sem o impacto dos impostos. Como demonstrar isso na demonstração financeira, que você precisa ter uma comparabilidade de 2 anos? Então, ela exige uma eficiência de nota técnica muito maior, um detalhamento muito maior. Então, o pós-reforma, essa transição, quando você olhar uma demonstração financeira, bem provável que a gente tenha uma robustez muito maior do ponto de vista tributário das notas técnicas. Porque eu faço demonstração financeira, 12 empresas lá no grupo, GAP, FRS. A nota de tributo é desse tamanho. Ninguém quer saber. Com a reforma tributária isso vai mudar. Então você vai ter uma robustez dentro da demonstração financeira, um time consume dentro da demonstração financeira do ponto de vista de tributos de IBS e CBS muito maior. E isso chama a atenção do seu board. Então, eu não vejo pós-reforma, numa reunião com acionista, não falar de IBS e CBS. Porque, novamente, impacta fluxo de caixa, impacta dividendos. Só voltando nesse ponto do IFRS, da parte do arrendamento, a gente não tem regra contábil prevendo isso, porque isso não existia, né? Nós validamos uma regra internacional, isso não existe lá fora. Então, a gente vai ter que guardar o Conselho Federal, IBRACON, as orientações, né, que a gente não tem hoje. Vamos ter um RTT? Não sei se alguém conheceu o RTT aqui, né? Sim. Deus me livre. Então, a gente, além disso tudo que a gente está passando, que a gente vai passar a partir de 2027, que a gente já começou, né, em 2026, algumas empresas até antes, em relação à reforma, a gente tem essa parte contábil, que é um grande desafio também, que a maioria que é da área tributária são advogados. A parte contábil também vai ter essa situação, a área financeira também é um grande desafio mesmo. E
Em relação à nova DRE para o ano que vem, nós temos uma nova regra contábil já divulgada, que ela começa a valer a partir de janeiro de 2027, que é o CPC 51, idêntico ao IFRS 18, que muda totalmente a nossa DRE. Vai nos ajudar em relação à reforma, porque uma parte do imposto vai ficar lá no ativo e passivo, né? Mas nós ainda vamos ter ICMS, nós vamos ter ISS, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser isso. Então, nós temos essa nova regra, que já é obrigatória a partir de janeiro de 2027. Então, nós temos que modificar o nosso plano de contas, as parametrizações do sistema devem ser já alterados. Então, quem já está fazendo aí mudanças dos sistemas, tem que lembrar dessa parte da contabilidade que muda a partir de janeiro de 2027 e que já tenha uma regra da comparabilidade, porque como eu não posso fazer em 2026 essa mudança, em 1º de janeiro de 2027, como é que eu vou fazer uma comparabilidade no primeiro trimestre, né? O ITR do primeiro trimestre. Então, já tem mais trabalho para a equipe contábil em relação a isso, já no primeiro trimestre dessa mudança. Eu acho que é um belo casamento, né? O time foi perfeito. O time foi perfeito. Porque o CPC 51, ele gera uma mudança estrutural na DRE muito grande. De leitura e de estrutura física mesmo na demonstração da DRE. Eu acho que é um time perfeito para chamar o time do fiscal, criar essa equipe multidisciplinar e começar a implementar esse plano de compra já refletindo a reforma tributária. Porque ela entra em vigor, como a Malúcia bem falou, em 27, e a reforma tributária também. Ela começa já em 27, pequenininha, mas começa. Para a gente ir acostumando aos poucos, né? Então é importante revisitar esse plano de contas, é importante criar contas transitórias. Eu não queria muito explorar esse assunto, porque é uma opinião muito mais minha aqui, pessoal. Eu nem discuti isso com as duas, mas a gente fala que o crédito deixa de ser contabilizado no momento da nota e passa a ser pelo split payment. É uma verdade, é líquido e certo, isso vai acontecer. Mas eu entendo que no momento da escrituração da nota, pode ser um momento importante para você considerar um crédito em conta transitória, um apropriar. A partir do momento que o pagamento for realizado, ele se torna um imposto a recuperar ali. E você tem uma leitura clássica de direitos e obrigações. E eu vou além. Eu vejo o balanço patrimonial após reforma como um pilar, como um primeiro documento comprobatório de crédito tributário líquido e certo. Porque o setup tem que estar muito mal feito, o planejamento tem que ser muito mal feito para você contabilizar um crédito ruim. Porque ele vai acontecer no pagamento, não mais na nota fiscal. Acho que esse é o objetivo, né, Tiago? Quer dizer, mas a gente precisa justamente rever os parâmetros, né? Hoje, como eu estava citando aqui, principalmente para a indústria de petróleo e gás, o relatório de gastos que foi desenvolvido para a tomada de crédito de PIS e COFINS, ele tem como parâmetro, né, o flag, né, que dispara ali o momento da tomada do crédito, é o documento fiscal, né? Então, é preciso rever esse processo para que, de fato, o crédito seja possível extrair as informações a partir do momento do pagamento. E acho que, como você bem colocou, né, de repente, criar contas transitórias pode ser uma maneira de tratar temporariamente a informação, você parqueia, né, ali, você estaciona ali o crédito numa conta transitória para depois, de fato, como se fosse um accrual, né, você tem quase que uma provisão ali ao crédito, e a partir do momento do pagamento, você, de fato, transferir isso para um grupo, né, de crédito líquido e certo que você, de fato, vai poder tomar. Agora, isso tudo envolve investimento, né, em parâmetros, e como acho que foi o Vitor comentou aqui, quer dizer, tem que se pensar em coisas que sejam perenes, né? Tem que pensar que tudo vai ser automatizado, não adianta a gente ficar pensando que a gente vai fazer tudo isso no Excel,
porque não vai dar certo, né? A gente vai esbarrar em problemas, a gente vai... Vamos colar no Igor, né? Para pegar essa IA. Isso, exatamente. Porque senão, uma coisa que tem me preocupado muito nesse processo da reforma tributária, porque um dos grandes pilares da reforma, né, alegadamente, é o quê? A redução do contencioso tributário, né? Então, um dos objetivos é simplificar o sistema, simplificar o regime, unificar a legislação, né, ter uma legislação única de BS-CBS, para quê? Para reduzir o contencioso tributário. E aí, se a gente não conseguir trazer essa simplicidade, né, normativa para dentro do sistema, se a gente não conseguir, se os nossos sistemas não conseguirem acompanhar isso, a gente vai acabar gerando contencioso tributário, não em função de diferenças interpretativas, né, mas em diferença do quê? De uma tomada de crédito fora da devida competência, porque eu tomei o crédito no momento em que ele ainda era um accrual e não um pagamento de fato, né, eu vou acabar gerando... contencioso, vou acabar tendo discussões em relação ao quê? Ao meu rating de conformidade tributária, porque não necessariamente o contribuinte vai concordar com aquela percepção, com aquela avaliação, e é uma bola de neve, né? E aí uma reforma que está sendo feita, está sendo pensada para reduzir contencioso, não necessariamente vai atingir esse objetivo. Bem, acho que a gente já passou o nosso recado, né? E as últimas considerações, Tiago? Eu queria deixar um recado final aqui, eu até preparei esse slide para isso, bem rápido. Próximos passos, né? Muito importante, né? A gente, só ratificando tudo que a gente falou aqui, né? É muito importante, pessoal, revisar o plano de contas. Aproveitem o momento do CPC 51. Revise o plano de conta. Faça esse trabalho em conjunto com a área tributária. Atualização do RP. Nada disso vai acontecer se não tiver um RP rodando perfeitamente. Então, esse é um ponto extremamente importante. Tudo que a gente está falando aqui, por trás, tem que ter um RP eficiente. A gente fala muito de IA, de inteligência artificial. É isso, a gente precisa desenvolver um setup de sistema adequado para atender essa mudança. Terceiro ponto, bote o time de tax para fazer curso de contabilidade. É extremamente necessário, principalmente dos advogados. É extremamente necessária essa leitura, é extremamente necessário entender o conceito de direitos e obrigações lendo uma demonstração financeira. Eu não vejo outra saída a não ser, nessa pós-reforma, ter o time tributário junto com o time contábil para fazer uma demonstração financeira. Não existe essa possibilidade. Eu tenho certeza que vocês vão perder tempo para elaborar uma demonstração financeira com umas notas robustas sobre a reforma tributária. Principalmente para ter uma leitura da transição, do antes e do depois. E por fim, e por último, é uma mensagem aqui mais para os diretores, né? E a gente passa isso dentro de casa. Avisem, comunique ao board. É importante os acionistas entenderem essa mudança estrutural de leitura, principalmente da DRE. Obrigado. Eu acho que, sem querer me alongar mais, eu acho que é isso. O Tiago resumiu bem, né? Eu acho que a reforma, foi dito aqui em vários painéis, né? Acho que essa integração da área tributária com todo o P2P, né? Com todo o processo, toda a cadeia de supply chain, a área tributária ela é o vetor, né? Ela é o piloto aí desse processo, mas, obviamente, precisa ter uma integração muito grande, né? Tanto no sentido da área tributária se aproximar das áreas financeiras, mas também da área financeira dessas outras áreas também estarem mais atentas à realidade, ao mundo tributário, né? Então, acho que essa dobradinha, né, isso precisa realmente acontecer. Acho que era isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão. Acho que é isso. Obrigada. Sabemos que nós temos muitos desafios, mas a gente pedir a Deus estar preparados e com saúde, né? É isso. O máximo que vocês vão ganhar é uma tendinite. Já está com a tendinite aqui. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente.